porque seja no sofrimento ou seja na alegria, a gente consegue transitar bem por isso. Quando a gente está no momento de alegria, a gente consegue potencializar aquilo e vivenciar bem. Quando a gente está no momento de sofrimento, de dor, a gente consegue passar por aquele momento com paz, com esperança, né? Então, assim, por isso que a gente não perder essas referências ou não viver esses momentos, né, que nos são propostos de intimidade com Deus, é ruim por causa disso. Por quê? Porque esses momentos que nos fortalecem, né? Quantos testemunhos das pessoas foram falando aí, né? De momentos que já vivenciaram na subida da Serra da Piedade, né? Nós já subimos lá com sol, com chuva, com calor, com frio, né? E o quanto aquilo foi, né, bom para nós, nos fortaleceu para que hoje a gente conseguisse enfrentar esse momento, né? Então, assim, por isso que é importante nós vivermos bem a sexta-feira, para que aí, naquele dia da grande alegria da ressurreição, nós estejamos preparados, né? E aí possamos colher, de fato, o fruto da ressurreição. Porque passamos pela angústia, pela morte, e agora vamos ressurgir, né, mais fortalecidos para uma vida nova em Cristo. E aí eu queria trazer uma coisa que aconteceu comigo muito legal para nossa conversa, que eu acho que vai render um pouco também de assunto aí nesse sentido. Olha só que interessante, cara. Na faculdade, tava tendo um debate lá, que eu nem lembro mais do que era o assunto. Mas era um debate na linha da teologia. E aí eles levaram um integrante de cada religião. Tinha um pastor, tinha um padre, e tinha uma africana lá. E a africana, cara, ela fez um discurso que me marcou bastante. E a gente estava falando sobre justamente essa perspectiva do sofrimento. Aí, dentro da religião dela, dentro da religião que ela, né, que ela vive na África, ela disse assim, olha, eu acho interessante a religião de vocês, eu acho legal a dinâmica, a pedagogia, tudo aquilo que vocês pregam, só que na minha religião, a gente, a gente não cultiva o sofrimento. A gente não tem uma... Para nós, o sofrimento, ele não... Eu não vou conseguir trazer elementos da fala dela ao certo, mas assim, o que deu a entender na fala dela é que a religião dela não prioriza o sofrimento. Eles, assim, é como se a religião delas soubesse que existe sofrimento no mundo, mas a gente já sabe que existe esse sofrimento, entende? Então, assim, na religião, eles não trabalham o sofrimento porque justamente para não ficar dando ênfase no sofrimento. Porque, às vezes, inclusive foi uma crítica que ela fez. Existem muitas religiões que dá tanta ênfase no sofrimento que parece que não existe alegria, parece que não existe coisa boa no mundo, só existe sofrimento. Eu até consegui entender nessa perspectiva, assim, sabe? Que a religião deles, eles compreendem que existe o sofrimento, mas que o sofrimento não é um ponto de destaque na religião, entende? E que eles procuram cultivar isso de maneira tranquila. E aí eu falei assim, inclusive ela falou assim que Jesus, ele é uma referência de um homem que sofreu. Ou seja, o testemunho de Jesus é legal, é bom, só que ele traz muito sofrimento na vida dele. Então por isso que a gente não cultiva tanto isso. Enfim, o que eu consegui entender da fala dela é justamente isso. De que o sofrimento ele existe, só que a religião deles não dá ênfase a isso, entendeu? E aí cultiva e tudo mais. Eu achei assim, cara, super legal dentro de um ponto de vista. De que às vezes na religião, a gente realmente, cara, a gente vive uma religião de sofrimento. A gente vive uma religião, por vezes, que se destaca muito o sofrimento, mas que não traz a ressurreição. Nos discursos de alguns padres, ou até mesmo nos nossos discursos, eles vêm tão carregados de sofrimento que você não vê uma glória, você não vê, tipo assim, uma esperança no final do túnel diante de alguns discursos, né? E aí, dentro desse pensamento dela, eu falei assim, pô, legal, realmente, acho que a gente não pode ficar tão fixo no sofrimento, porque senão a gente não vê esperança no futuro, né?
Mas eu pensei assim, cara. Eu falei assim, tá, mas qual vai ser a referência dessas pessoas quando elas estiverem passando pelo sofrimento? Tudo bem que a religião né, a religião africana onde ela cultiva não dá prioridade, não dá ênfase no sofrimento, isso é positivo. Mas e quando o sofrimento bater na porta? Quem que vai ser a referência deles? Porque assim, sinceramente, gente, para mim, Jesus ele é um maravilhoso exemplo de pessoa que soube suportar o seu sofrimento com muita integridade e aceitando o sofrimento. Que, meu, isso, aceitar o sofrimento é um dos grandes desafios da gente. A gente não aceita o sofrimento. E aí, a minha contrapartida do pensamento dela seria justamente isso, sabe? Quem seria a referência deles diante de um sofrimento? Entendeu? E eu quis trazer essa minha fala justamente para que a gente pudesse refletir sobre, às vezes, essas ênfases que nós damos ao sofrimento, que você não vê esperança, né? Mas que, peraí, existe. Tem que ter um referencial diante de quando vier bater na nossa porta o sofrimento, né? Então eu achei interessante trazer isso pra gente. E o que vocês acham disso, né? O que a gente pode falar sobre? Quando você falava aí, questão de Jesus ser esse grande exemplo de sofrimento e de saber lidar com o sofrimento, eu penso porque não é que ele era masoquista e gostava de sofrer, é porque ele sabia que aquele sofrimento teria um propósito maior lá na frente. Né? Então, assim, quando a gente olha por essa perspectiva, né, de que eu estou passando por esse sofrimento, mas ele tem um propósito maior. Então, assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas de tudo faça a tua vontade. E ele sabendo que, fazendo a vontade do Pai, ele ia entregar a vida pela salvação de muitos. Então, assim, naquele momento, ele sabia que iria passar por um sofrimento, mas aquele sofrimento teria uma causa bem maior e ele não teria a dimensão, né? Claro que ele teria, mas assim, humanamente falando, qual que era a dimensão de alcance daquele sofrimento que ele iria passar, né? Então, assim, imagina se fosse o contrário, se naquele momento ele tivesse desistido. Provavelmente hoje nós não estaríamos aqui falando e meditando sobre isso. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, tendo Jesus como exemplo, a gente não gosta, né, de sofrer por sofrer. Não, a gente sofre e passa pelo sofrimento, mas porque a gente sabe que lá na frente o propósito vai ser bem maior. Então, assim, né, nessa sua frase, nessa sua fala, né, eu me lembrei disso, né, que Jesus sofre, mas sofre porque lá na frente ele teria um propósito maior. Ele, naquele sofrimento específico do Getsemane, por exemplo, é o kenosis, né, o esvaziamento. Ele se esvaziou de si mesmo. Então, o sofrimento dele fez com que ele se diminuísse tanto, para que, como se ele tivesse... Eu não consigo nem expressar o que é, mas ele se esvaziou de maneira tão grande para que outros se salvassem, né? Ele conseguiu fazer isso. E às vezes a gente não consegue. O sofrimento, às vezes, ele só existe para a gente poder se esvaziar mesmo do nosso ego, né? Vamos falar assim. Sabe? Do nosso querer, Não, o sofrimento, às vezes, ele existe. É igual você falou, não é para eu ser masoquista, né? Nem nada. Mas é para eu me esvaziar, sabe? Olhar, deixar, ver como é que está minha situação, minha vida, eu me esvaziar e me doar para o outro. Né? Às vezes, me doar para uma outra situação minha, sabe? Esse meu sofrimento me faz esvaziar para eu ter uma lente de aumento para uma outra situação, sabe? Que precisa. Então, eu me esvazio e foco em uma outra coisa que, de repente, é igual aquela situação do cego, né? Jericó. Que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça, né? A prioridade claramente não era a cegueira dele, né? E queria dizer, por onde você quer que eu comece, né? Então a mesma coisa assim, o sofrimento, o cego sofria, mas a necessidade que ele tinha, mais urgente, não era aquilo na visão de Jesus.
Entendeu? Então, às vezes é isso, o nosso sofrimento ele existe, mas a gente não pode pôr esse foco total nele, né? Pôr essa lente de aumento no sofrimento. Coloca a lente de aumento aonde que Deus quer trabalhar. Vê qual que é a prioridade dele. Às vezes não é só curar a sua cegueira, como o Jericó, ou o cego, mas qual que é a prioridade dele? Trabalhar nesse momento de dificuldade, né? A mesma coisa da dimensão, né, da cruz. Quando a gente olha para a cruz, se a gente for olhar nu e cruamente, você vai olhar sofrimento. Mas quando você coloca um olhar cristão ali, você vê uma profunda entrega de amor. De amor. E é isso que a gente tenta falar, né? Porque tem irmãos aí protestantes que não suporta ver a cruz com Jesus, né? Não suporta. Mas pra gente aquilo ali... Porque pra eles parece que a gente exalta só o sofrimento de Jesus, exatamente. né? Quando na verdade não. A gente sabe que ele fala assim, mas vocês ficam com Jesus na cruz, ele ressuscitou. Não, a gente sabe que ele ressuscitou, mas quando eu olho para ali, é imagem de amor para mim, é doação, é entrega, né? Então, naquele momento, quando ele toma essa decisão, né, Pai, faça a sua vontade, então ali ele está esvaziando de si e se entregando totalmente por amor. E aí a gente vê hoje em dia que as pessoas não têm mais a dimensão da palavra amor, né? Hoje se banalizou. Ah, não, eu te amo, não, eu amo você. Só que é um amor, não um amor que se doa, que se entrega, mas um amor assim, não, enquanto nós estamos convivendo bem, não tem nenhum conflito entre nós, aí eu te amo. Agora, no primeiro conflito, eu já não te amo mais, nós discordamos, né? E quando a gente olha para a vida de Jesus, não é essa a dimensão do amor. É um amor que se entrega, é um amor que se doa, independente da resposta que o outro vai dar ou não por aquele amor, né? Porque ele não pensou assim, olha, muitos vão renegar esse amor, muitos não vão querer viver, não. Ele simplesmente se entregou por amor. Então esse é o amor que a gente precisa olhar, né? E é esse amor que nós somos convidados a meditar e a entrar nele nessa sexta-feira. Né? Olhando para Jesus, para esse Jesus que se entrega, que se doa por amor a mim, e qual que vai ser a minha resposta? Por isso tem naquela celebração tem o beijo na cruz, né? É para celebrar esse amor, cara. É momento de dor e beijar o amor, sabe? O amor precisa ser amado, né? Santa Teresinha falava, né? Jogava as pétalas de rosa nele para aliviar a dor. Eu acho que é nessa perspectiva do amor que as pessoas se perdem um pouco, sabe? Eu penso isso. Porque não entra nesse coração aberto, né? Nesse coração misericordioso. Exatamente. Então, assim, eu queria, né, trazer para esse momento justamente olhar para esse momento de angústia e sofrimento que nós estamos passando dentro da nossa realidade, mas saber que dentro dessa realidade existe um Jesus que se entrega, né, todos os dias por nós. E se entrega por amor. Né? Se entrega porque me ama, porque te ama e ama aqueles que estão nos acompanhando agora nesse momento. Então, vivenciar essa sexta-feira é vivenciar essa entrega de amor de Jesus por cada um de nós. E é por esse amor que eu também devo me entregar e cada vez mais deixar com que as podas aconteçam na minha vida para que eu me torne cada vez mais uma pessoa melhor. Um canal de Deus onde as pessoas possam experimentar esse Jesus. Então, nesse momento, né, eu queria convidar aqueles que estão em casa, que estão nos ouvindo, que de fato pudesse mesmo entrar nesse momento, se abandonar nesse amor, nessa misericórdia de Deus que se revela na vida de Jesus. Olhar por tudo aquilo que você está passando, por tudo aquilo que você viveu, mas não olhar potencializando as coisas ruins, mas olhar que a experiência de Jesus na cruz abre para nós vida e vida em abundância, mesmo na angústia e na dor, né? É preciso que nós busquemos o Senhor. Então, nesse momento, né,
te convido mesmo a fechar os teus olhos, a se colocar diante de Jesus, a deixar com que Jesus visite hoje, nesta noite, o seu coração. Depois de tudo isso que nós partilhamos aqui, de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi cantado, de tudo aquilo que foi rezado, esse é o momento de você fazer a experiência com o amor de Jesus. Você se sentir amado, você se sentir amada. Deixar novamente reacender essa chama que pode ter se apagado pelas dificuldades, pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. Mas é saber que Jesus agora te alcança e te ama. É saber que mesmo que você esteja agora sozinha na tua casa, Deus estará aí com você. E você não está só. É a promessa de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então sinta essa presença de Jesus agora, aonde você estiver. Sinta o amor, a bondade, a misericórdia de Jesus a te alcançar nesse momento. Então disse Jesus: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E afastando-se um pouco, caiu com o rosto por terra e orou. Nesse momento, eu te convido, se necessário for, a cair com o rosto por terra e a orar junto de Jesus, apresentando para Ele a sua vida, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem sentido. Pode ser que nesse momento você esteja também experimentando essa suprema angústia, essa tristeza profunda no teu coração. Mas então faça como Jesus, ele também passou por este momento, mas ele não parou nesse momento, ele se colocou ali em oração diante do Pai, para que o Pai o fortalecesse e daquele momento ele saísse mais firme para fazer a vontade do Pai. Não tenha medo mesmo de se entregar nesse momento à pessoa de Jesus, a fazer com ele essa experiência de amor, a abrir o teu coração e deixar com que a misericórdia de Jesus te alcance hoje, nesta noite. Se abandone mesmo nos braços de Jesus, e se você está passando por noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, saiba que Ele estará contigo. Jesus tinha essa confiança e por isso ele orou e buscou ao Pai. Por isso ele teve força de dizer: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo eu quero não a minha vontade, mas a tua vontade. Então também eu te convido a buscar forças em Jesus, para que você diga assim como ele, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade de Deus na minha vida. E só conseguimos dizer isso quando passamos por esse momento de experiência do amor, mas um amor verdadeiro que se entregou por mim. O amor de um pai que teve a coragem de entregar o seu único filho. E o amor de um filho que teve coragem de entregar a sua vida, simplesmente por amor. Então, se você está vivendo realidades difíceis agora, neste momento, saiba que você não está só. O Senhor está contigo. E na sequência da passagem vai dizer que Jesus voltou para junto dos discípulos, os encontrou dormindo e voltou para o momento de oração. Quer dizer que na nossa vida nós não podemos parar somente nesse momento de oração agora, mas que nós precisamos orar todos os dias da nossa vida, porque a oração me leva à comunhão com Deus, e a comunhão com Deus me leva a ser forte para vivenciar cada dia da minha vida.
Amém? Amém. A partir de tudo isso que a gente partilhou aqui, chegar numa vivência boa desse momento, dessa sexta-feira, né? A partir do amor, da misericórdia, de maneira prática, né? Sabemos que vamos passar pelos sofrimentos, mas não sofremos porque nós gostamos, e sabemos que tem um Deus que nos ama, né? E que por amor teve coragem de entregar o seu filho, e um filho que entregou a sua própria vida. Então, que a gente tome posse disso para que a gente possa bem viver, né? Essa sexta-feira santa, o sábado em que as pessoas ficam ali, né, em cima do muro, assim, sem saber. Não, mas peraí, como é que é, né? Eu tô aqui na sexta, tem o domingo. Teve um dia que eu escutei uma expressão de que o sábado é aquele momento em que Jesus está lá no sepulcro, né? Então, também é um momento da gente estar lá naquele sepulcro, olhando para dentro de nós, né? Para que a gente possa, no domingo, ressuscitar com Jesus de uma maneira diferente, né? Então, que a gente não fique no sábado assim, meio sem saber o que fazer. Não, o sábado é uma continuidade, né, daquilo que a gente começou a viver na sexta-feira. E eu acho que assim, cara, uma das mensagens centrais que a gente poderia frisar bem aí, né, é que o sofrimento da sexta tem totalmente o sentido e o significado por causa da ressurreição no domingo. Exatamente. Como você disse, né, Juninho? Não há ressurreição se não houver morte, né? Então, assim, cara, é ter a plena convicção de que Deus ele está tanto na nossa morte, tanto no nosso sofrimento e sacrifício, tanto também nas glórias, nos momentos de felicidade, e de que Ele é a nossa referência, cara. Jesus é a referência do nosso sofrimento também, tendo em vista que se Ele passou, a gente também consegue passar. Acho que a gente falou, cara, acho que teve muito conteúdo bonito aqui nessa partilha, nessa conversa, que eu acho que foi bacana demais, cara. Foi bom demais. E assim, uma mensagem de maneira prática, né? É saber que se hoje eu estou sofrendo, o sofrimento vai passar. Porque nós não ficamos parados na sexta, né? Nós não ficamos parados no sofrimento. Ele passa. Então, se a gente está sofrendo hoje, então que a gente aguente firme, porque vai passar. Jesus aguentou firme na cruz e o sofrimento passou. Então, a gente também tem que aguentar firme, porque vai passar. Exatamente. De tal modo, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. E o título inicial dessa passagem aqui na minha Bíblia tem a finalidade da missão de Jesus. Então, a missão de Jesus foi nos amar. Que esse amor de Jesus de fato possa adentrar no nosso coração. Que de uma vez por todas nós possamos aprender que Jesus me ama. E cada vez quando eu falo que Jesus nos ama, eu fico pensando que às vezes a gente perde a oportunidade de ser amado, né? De deixar com que esse amor conduza a nossa vida. E às vezes quando a gente fala desse amor, pode ser que a gente seja mal compreendido e as pessoas pensem que esse amor vai nos levar a uma vida utópica, fora da realidade, em que vivenciar o amor de Jesus é viver como pessoas alienadas e fora da realidade. Pelo contrário, né? A prática do amor nos leva mais ainda a próximos da realidade. Porque quando nós experimentamos esse amor verdadeiro na nossa vida, nós não conseguimos ficar com ele só para nós. Exatamente. Mas ele nos impulsiona a olhar à nossa volta. Então, experimentar o amor de Jesus é se conectar ainda mais
a realidade. É estar mais presente no mundo como aqueles homens e mulheres que querem vivenciar não uma vida distante da realidade, mas trazer a realidade para aquilo que faz verdadeiramente sentido, que gera vida e vida verdadeira para cada um de nós. Então, que nós não nos deixemos, nos enganar por essas questões que vão tentando nos colocar, que nós somos alienados, que vivemos fora da realidade. Não. O amor de Jesus nos conecta à realidade, porque é tão grande que não cabe em nós. E aí a gente olha para todas as realidades. Então, que essa Sexta-feira Santa nos sirva para nos conectar ainda mais ao amor de Jesus e às realidades que estão em nossa volta. Eu até te convido a, nessa realidade, você trazer agora nessa música aquelas pessoas que talvez você não gostaria de lembrar. Pessoas que te fizeram sofrer, que te fizeram angústia, tristeza, mas que você precisa reconciliar com elas, rezar por elas. E que talvez nós tenhamos a coragem nessa sexta-feira de ir ao encontro daqueles que não gostaríamos. E quando eu falo ir ao encontro, nesse momento em que estamos vivendo, não é um encontro físico, mas usar dos meios que nós temos para chegar até essas pessoas. Mandar uma mensagem, telefonar. Não só aquelas pessoas que nós precisamos reconciliar, mas por aquelas pessoas que nós gostaríamos que também experimentasse o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Quantas são as vezes que a gente sente aquele impulso interior de mandar uma mensagem para uma pessoa e aí depois a pessoa te responde dizendo: você disse tudo que eu precisava escutar naquele momento. Isso é levar o amor de Deus. Mas a gente só consegue ter essas atitudes quando primeiro nós fazemos essa experiência.